A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, aqui quem fala é o Diácono Gilmar Porfírio. Amém? Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz do Senhor? Desde já eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, porque já estamos partindo para os 1000 inscritos. Amém? E você que está chegando aí novo no canal, que você possa se inscrever, você possa deixar seus comentários, possa deixar os seus likes, também compartilhar. Amém? Então vamos lá. Nesta noite, meus amados irmãos, eu quero trazer algo importante para vocês, da paz do Senhor. Na verdade, esse vídeo vai ser para nós despertarmos e podemos olhar ao nosso redor e ver o que está acontecendo. E, infelizmente, se compadecer, ter misericórdia aí do que está acontecendo com nossos amados irmãos, infelizmente que ainda não foram alcançados pela graça salvífica da parte de Deus. Amém? Então, o que será? Hoje, eu quero mostrar para vocês que lá em Oséias 4, no versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Já no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, outra passagem muito conhecida, também vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Amém? E em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Todas essas passagens, elas são muito importantes porque elas trazem a falta de conhecimento da parte do Senhor. Por que não dizer o conhecimento da doutrina de Deus? Todos nós cristãos genuínos, nós precisamos sim, nós podemos receber até isso aqui, principalmente o Evangelho de João 5,39, como um verdadeiro mandamento. Não aqueles mandamentos regidos pela lei de Moisés, mas um mandamento, uma obrigação do cristão genuíno. Nós temos que examinar as Escrituras, temos que conhecer verdadeiramente qual é a doutrina de Deus. Mas, irmão Gilmar, mas não tem só uma doutrina? Nós vamos ver que não há pouco tempo, mas desde muito tempo, foram aí extraídas falsamente e adulteradas algumas outras doutrinas, foram retiradas da doutrina verdadeira de Deus. E neste vídeo eu quero mostrar para vocês pelo menos duas que estão aí regindo, que são regidas e ensinando os nossos amados irmãos ainda que estão enganados. E eu vou logo para adiantar o assunto, eu vou dizer para vocês. São duas pelo menos. Temos a doutrina de Deus, que nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Vamos abrir. Daqui a pouco nós vamos conhecer quais são as outras duas doutrinas que foram extraídas, foram adulteradas e são ensinadas falsamente. São falsas doutrinas que foram retiradas da doutrina verdadeira de Deus. Amém? Vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 42, olha só o que diz. Atos dos Apóstolos 2, 42. Diz assim. Só um instante. Achei. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é isso aqui? Isso aqui, meus amados irmãos, é quando a igreja primitiva estava ali começando a ali se reunir, se formar. Todos aqueles que ouviam a doutrina dos apóstolos, que é a mesma doutrina verdadeira de Deus, a doutrina sã, aquelas pessoas se maravilhando, iam ali todo dia na comunhão do pão, no partir do pão e na oração, e sendo edificado e sendo ensinado, doutrinado pela doutrina dos apóstolos, que é a própria doutrina de Deus. E em Atos dos Apóstolos, só mais à frente um pouquinho, no capítulo 13, Atos 13 e no versículo 12, diz assim, Atos 13 e 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhando-se da doutrina do Senhor. Nós vimos aqui aquele acontecimento que Saulo, já Paulo e Barnabé, ele chega ali em Chipre, e tinha aquele certo encantador, aquele falso profeta chamado Bar Jesus, que também é chamado de Elimas, que esse nome se dá a quem exerce essa função de exorcismo, de encantamento. Então ali Paulo e Barnabé pregando, e aquele falso profeta, aquele encantador, todo tempo tirando ali a atenção do procônsul para que ele não entendesse a doutrina. Mas no versículo 12, como eu li, vai dizer que ele maravilhando-se, ele creu e maravilhou-se na doutrina do Senhor. Isso é muito maravilhoso olharmos essas passagens, irmãos, quando essa pessoa, olha, a pessoa estava ali de contínuo, estava ali próximo a um encantador, um enganador, um mentiroso. E de repente chega aqueles homens com a doutrina de Deus, e o procônsul creu,
e verdadeiramente na doutrina do Senhor, que é a mesma doutrina que os apóstolos ensinam. Mas vamos lá para Tito. Vamos para Tito, no capítulo 2, no versículo 10. Olha só o que diz. Ainda afirmando a doutrina de Deus, que é a mesma dos apóstolos, ou a doutrina dos apóstolos, que é a mesma de Deus. Tito 2,10 vai dizer assim: nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que tudo sejam ornamento da doutrina de Deus. Vou repetir. Nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. O que está acontecendo aqui? Paulo, escrevendo para Tito, aqui a respeito da conduta apropriada, ele ali despertava, orientava Tito para que ele não viesse cair nesses laços, né? Não defraudar, não adulterar a palavra de Deus. Antes ele mostrasse perfeita lealdade, para que em tudo, todo ornamento ali, tudo quando fosse regido, ensinado a doutrina de Deus, para aqueles irmãos. Então essa passagem deixa mais claro que a verdadeira doutrina é a doutrina de Deus, a doutrina ensinada pelos apóstolos. Logo nós vimos que hoje não tem sido assim. Infelizmente há bairros inteiros com muitas congregações, principalmente aqui em Fortaleza. Eu digo isso porque já visitei. Você vai encontrar, infelizmente, essas duas doutrinas que eu vou falar agora nesse momento. São elas que foram extraídas, tiradas, claro, para tirar da doutrina de Deus. Primeiro adulteraram ou falsamente, né, proferido as palavras dela, dizendo aí, aliás, sendo ensinada numa forma herética. São elas as doutrinas de demônios e as doutrinas de homens. Sim, essas duas doutrinas, várias outras das seitas, né, tira algumas partes da palavra de Deus, mas essas são as que têm sido ensinadas com mais força hoje em dia. Se você, e talvez você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, talvez você já fez parte de uma igreja dessa, em que a doutrina era de homens, ou já fez parte de uma igreja que a doutrina era de demônios. Eu já fiz parte de todas as duas. Eu já congreguei em congregação, que lá a doutrina era de homem. E por que você foi para lá, irmão Gilmar? Porque eu não conhecia a doutrina de Deus. Por isso, olha as passagens que eu li. Meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Examinai as escrituras, que julgaste nela a vida eterna, e errais não conhecendo as escrituras, não poder de Deus. Como eu não conhecia, passei um bom tempo sendo doutrinado por homens, regimentos, ali a liturgia voltada para o homem, tudo para agradar o homem, o ego do homem. A palavra gira em torno daquele ali que o homem se agrada, daquele que alegra o coração ganancioso do homem. Essa é a doutrina do homem. E a doutrina de demônio também estão sendo ensinadas muito forte aí, muitas igrejas ainda sendo abertas, e quando você vai desde o primeiro culto que acontece ali, dá para ver claramente que são doutrinas de demônio. Então vamos lá, vamos ver um exemplo de doutrina de homens. Vamos lá, Mateus 15, lá em Mateus 15, no versículo 8 e 9. Vamos lá, Mateus 15, 8 e 9, vamos ver exemplo de doutrinas de homem. Diz assim, perdão, deixa eu ver que eu estou em Marcos, só um instantinho, meus amados irmãos, paciência, pronto. Mateus 15, no versículo 8 e 9, olha só o que diz. Este povo, Mateus 15, 8 e 9, eu acho que eu falei errado. Olha só, aqui eu não vou cortar nada não, eu vou deixar assim mesmo. Os irmãos veem que eu estou aqui ao vivo, aqui no quarto da minha casa aqui. Estou aqui com algumas anotações, com a Bíblia na mão. Vamos lá, Mateus 15, 8, 9. Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Está vendo aí? Que Jesus falou ali? Que Jesus ali estava ali alertando a respeito da tradição e obediência de homem. Jesus pegou fortemente aí, né? Jesus não deixou passar essa oportunidade. Então vamos lá ainda mais na frente um pouco, ainda em Mateus 16, no versículo 12. Olha só. Então entenderam que não dissera que se guardasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aquele acontecimento, né, que Jesus fala para os discípulos, né, para eles acautelarem os ensinamentos dos fariseus, né, porque vinha fermentado, e eles não entenderam, achavam que era o fermento do pão.
ali, né? Jesus explicando, mas depois Jesus ensinou que esse fermento que ele se referia era o ensinamento dos fariseus, né? Dos fariseus e dos saduceus. E hoje existem essas doutrinas, né? Doutrinas de homens. Você vê aí muitas igrejas, mas muitas mesmo, em que os ensinamentos são de homens. Até porque quando você olha na Bíblia, não tem aquilo que aquelas pessoas estão ensinando. Então podemos ver aí, irmãos, alguns exemplos, pelo menos 2, para que o vídeo não fique muito prolongado. E vemos exemplos de doutrinas de homens, né? Agora vamos ver exemplo de doutrina de demônios. 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Essas duas doutrinas, tanto dos homens como dos demônios, elas estão aí à vista de todos. Só não conhece, só quem não se desperta, quem não quer. Na verdade, quem ainda Deus não abriu os seus olhos. Vou dar exemplo de doutrina de homem. A doutrina de uma igreja muito conhecida. Não quero falar nome aqui. Pelo menos até agora não. Há uma denominação em que as irmãs nem sequer podem aparar o cabelo. As irmãs nem sequer podem passar uma base na unha. As irmãs têm que andar vestidas do calcanhar até pelo menos o pescoço. Era dessa forma, né? Agora, como viram que, graças a Deus, os protestantes, né, os reformados estão batendo severamente nessa tecla, aí estão abrindo aí um pouco mais, estão liberando um pouco mais, né? Não na libertinagem, né? Mas liberando, que eu digo, porque era uma coisa horrível. Irmãs de 30 anos, a gente via que parecia uma senhora de 60 anos. Não podia sequer nem limpar a sobrancelha, não podia tirar o busto. Aquelas irmãs que têm o buço, né, mais forte, bem parecido com um homem, aquela coisa mais horrível do mundo. Doutrina de homens, porque quando você vai para a Bíblia não existe isso. A obrigatoriedade do dízimo, doutrina de homens, né? O homem buscou lá da lei de Moisés e aplicou na graça de Cristo, né? Na doutrina de Deus, que é a doutrina dos apóstolos. Então nós vimos muitas e muitas coisas. Só pode ser obreiro em algumas igrejas ou em muitas se for dizimista. Onde já se viu isso, irmãos? Doutrina de homens. Onde já se viu para você exercer o cargo de um diácono, de um presbítero? Tem que ser dizimista. Doutrina de homens. E há muitas e muitas outras coisas aí que há verdadeiro preceitos, rudimentos e doutrina de homens. Se eu for citar aqui, tem muitos. Citei essa senzala em que aprisiona as irmãs nessa forma em que é muito trabalhada aí, né? Ou não se deixa trabalhar, vamos dizer assim, na questão da saúde, da higiene das irmãs. Não é nem da saúde, perdão, da higiene. Porque nós sabemos que uma mulher que não pode se depilar por conta que está fazendo parte de uma religião. Que isso é uma religião? É doutrina de homem. Lá é ensinado que a mulher nem sequer pode se depilar. A questão importantíssima para a saúde e para a higiene da mulher, irmãos. Não se pode. Então são verdadeiros preceitos e rudimentos de homem. E a doutrina de demônio, como vimos em 1 Timóteo 4. A doutrina de demônio, um exemplo muito grande que eu quero dar aqui, é quando esses ensinamentos eles tiram a essência do evangelho e aplicam as riquezas e a ganância no coração do homem. Quando nós vimos lá na tentação do deserto, uma das primeiras coisas, né? Primeira que eu me refiro ali, né? Sabemos que primeiro mandou transformar, o diabo mandou que Jesus transformasse os pães as pedras em pães, né? E aquela conversa foi até que chegou. Todos os reinos e as glórias aqui da terra, aqui do mundo eu te dou, porque foi dado a mim. Isso o diabo falando. Se tu prostrado me adorares. O diabo ofereceu riqueza para Deus. Isso é um ponto principal, isso é um ponto muito forte. Até porque é aí onde dá lucros, né? Da doutrina de demônio. Todo apóstolo, né? Os supostos apóstolos, todo pastor, todo líder espiritual, vamos logo dizer assim, que traz o ensinamento em suas igrejas, em que você faça o sacrifício que Deus vai retribuir 2 vezes ou 10 vezes mais. Faça um voto, faça um sacrifício que Deus vai te fazer próspero. Tudo são doutrina de demônios. Todos são doutrina de demônio. Toda
toda congregação em que lá você chega e ali a essência do evangelho da salvação de Cristo é posto de lado e posto a teologia da prosperidade, doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Tira todo o foco da atenção do cristão que está sofrendo no mundo, que está ali sem uma saída. Quando vai procurar Deus, acha lá um Deus que você, por meio de muito sacrifício, você vai enricar e melhorar na vida financeira. Doutrina de demônios, irmão. Doutrina de demônios. Então, eu trouxe esses exemplos bem básicos para que nós possamos ver que da doutrina de Deus, que é a doutrina dos apóstolos, foram extraídas aí algumas outras doutrinas, e eu vim dar aqui exemplo pelo menos de duas, que é o que está regindo aí, que está muito forte, está aí com todo o vapor, ensinando aí nessas igrejas em que nós vivemos. Doutrina de homens e doutrina de demônios. A doutrina de homens, como eu dei o exemplo, ela aprisiona a pessoa. Ela aprisiona a pessoa ali na religiosidade, em que muitas vezes a pessoa não pode sequer usar uma bermuda. E é muito fácil, muito fácil conhecer a doutrina de homens, irmão, porque ela contradiz, ela se contradiz. Veja só, na doutrina de homem, uma irmã pode usar saia, mostrando a perna do joelho para baixo. Mas um irmão não pode usar uma bermuda, mostrando também de joelho para baixo. Como pode isso? Como pode? Na doutrina de homens, muitas delas são proibidas que você vá no shopping com a sua família. Vá proibido que você vá no cinema assistir um filme. Isso tudo tem muitas denominações da doutrina de homem que isso é proibido. Mas só que o pastor vai. O pastor vai. Você está entendendo? Então são doutrina de homem, ela se contradiz. Ela se contradiz. Se fosse a doutrina de Deus, não tinha nem a contradição. Porém, a doutrina de homem é muito fácil a pessoa conhecer porque ela se contradiz. E a doutrina de demônio é o próprio espírito do diabo que ofereceu riqueza para Deus, todas as riquezas, as glórias, reconhecimento, os elogios dos homens, né? Dizendo assim, aqui completando mais, em troca de que Cristo adorasse. Então, todos aqueles que se prostram nos pés do diabo são aqueles... Quais são verdadeiramente os que estão prostrados nos pés do diabo? São aqueles que deixaram a doutrina da salvação, a doutrina do sangue de Cristo, do sacrifício do Filho de Deus, sendo o próprio Deus, para a salvação, deixa isso de lado e corre atrás de riqueza por meio de sacrifício. Amém? Então, que vocês possam ter entendido, ficam todos na paz do Senhor e um abraço do seu amado diácono Gilmar Porfírio.